Fala, exploradores, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar uma história aterrorizante que aconteceu comigo. Eu vivenciei algo tão assustador que tenho certeza de que vocês vão ficar arrepiados até os ossos. Então, peguem a pipoca, apaguem as luzes e se preparem para uma noite de puro terror. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história sinistra. Vamos lá? Essa é a história de como minha vida virou um filme de terror da noite para o dia. Tudo começou quando me mudei para uma cidadezinha pacata no interior do Espírito Santo, para começar a faculdade. Meu pai, sempre preocupado e um tanto superprotetor, arrumou uma casa para eu morar. Não era a casa dos meus sonhos, mas tinha o seu charme. Uma construção antiga, meio desgastada, mas que transmitia um certo ar de nostalgia. Logo na primeira noite, algo estranho aconteceu. Enquanto tentava pegar no sono, fui acordado por gritos vindo da casa ao lado. Pensei que era só minha mente pregando peças, já que a mudança e a novidade de estar longe de casa podiam estar mexendo comigo. Mas os gritos continuaram, noite após noite, sempre à mesma hora. Eram gritos de desespero, como se alguém estivesse sofrendo horrores. Aquilo começou a me deixar inquieto. Eu tentava estudar, mas minha cabeça estava sempre cheia daqueles sons aterrorizantes. A faculdade era difícil o suficiente sem ter que lidar com gritos de terror ao cair da noite. Perguntei para meus colegas sobre o vizinho misterioso, mas ninguém sabia de nada. Alguns até me olharam de um jeito estranho, como se eu fosse o maluco da história. Decidi que precisava investigar por conta própria. Certa noite, após uma aula particularmente entediante de cálculo, resolvi ficar de olho na casa do vizinho. Vi quando ele saiu de carro e, como um detetive de filme de suspense, aproveitei a chance. Pulei a cerca com a agilidade de um gato, ou pelo menos foi assim que imaginei, porque na verdade quase quebrei a perna na aterrissagem desajeitada. O quintal estava escuro e cada passo parecia ecoar como um tambor. Me aproximei da casa e tentei espiar pelas janelas. Tudo parecia normal até que cheguei ao porão. A porta estava entreaberta e um cheiro terrível escapava de lá. Era uma mistura de carne podre com algo que eu não conseguia identificar. O cheiro era tão forte que quase me fez vomitar, mas a curiosidade falou mais alto. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo como se estivesse prestes a desmoronar. O porão estava mal iluminado, com apenas uma lâmpada fraca balançando no teto. Foi então que vi algo que fez meu coração parar. Uma figura agachada no canto. Era uma garota, mas ela estava completamente deformada, com a pele enrugada e olhos que brilhavam no escuro como os de um animal selvagem. Quando ela percebeu minha presença, soltou um grito que fez meu sangue gelar. Fiquei paralisado, incapaz de me mover. A garota, ou criatura, sei lá, começou a se aproximar de mim e tudo que eu conseguia pensar era em como aquilo era irreal. Foi aí que ouvi passos rápidos no andar de cima. O vizinho tinha voltado e estava descendo as escadas correndo. Ele conseguiu afastar a criatura e me puxou para fora de lá, enquanto eu ainda tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente estávamos fora do porão, ele me olhou com uma mistura de raiva e preocupação. "O que você pensa que está fazendo aqui?" ele gritou. Eu só conseguia balbuciar desculpas e tentar explicar que estava preocupado com os gritos. Ele suspirou e, com um tom mais calmo, disse: "Você não tem ideia do que viu lá embaixo, e é melhor que fique assim." Aquele encontro foi apenas o começo de um pesadelo que eu jamais poderia esquecer. Desde então, os gritos não só continuaram, como pareciam mais altos e desesperados. Passei a evitar a casa do vizinho a todo custo, mas a curiosidade e o medo continuavam a me assombrar. O que diabos era aquela coisa no porão? E por que o vizinho estava tão empenhado em mantê-la em segredo? Essas perguntas ficariam sem resposta por um bom tempo, mas uma coisa era certa: minha vida nunca mais seria a mesma. Depois do meu encontro sinistro com a criatura no porão do vizinho, tentei seguir com a minha vida normal de estudante universitário. Mas, vamos ser sinceros, não é fácil esquecer uma garota deformada que tenta te atacar no porão de um estranho. A rotina da faculdade ajudava a desviar meus pensamentos, mas quando a noite caía, os gritos voltavam para me assombrar. Comecei a reparar que os gritos vinham sempre à mesma hora,
por volta das 2 da manhã. Era como se alguém tivesse programado um despertador macabro. O som era tão perturbador que nem o travesseiro sobre a cabeça conseguia abafá-lo. E o pior é que ninguém mais parecia ouvir ou, se ouvia, fingia que não. Meus colegas de faculdade achavam que eu estava ficando louco, mas eu sabia que tinha algo muito errado naquela casa. Então, como um bom teimoso, decidi que precisava de respostas. Eu precisava entender o que estava acontecendo e, quem sabe, ajudar a garota. Mas como fazer isso sem acabar sendo preso por invasão de propriedade? Precisava ser esperto e, principalmente, discreto. Passei alguns dias observando a rotina do vizinho. Ele parecia um cara normal, saía para trabalhar cedo e voltava à noite. Nada suspeito durante o dia, mas assim que anoitecia, as luzes do porão se acendiam e os gritos começavam. Decidi que a próxima vez que ele saísse eu voltaria lá, mas dessa vez mais preparado. Comprei uma lanterna potente porque a última coisa que eu queria era tropeçar em algo no porão escuro. Também peguei um pedaço de cano velho que achei no quintal, só por precaução. Se aquela criatura aparecesse de novo, eu queria estar pronto para me defender. E claro, levei meu celular para registrar qualquer coisa estranha. Se eu ia me meter em encrenca, pelo menos queria provas. Finalmente a oportunidade apareceu. Era uma sexta-feira e eu vi o vizinho saindo com uma mala. Talvez fosse uma viagem de fim de semana, o que me dava mais tempo para investigar. Esperei até a noite e por volta das 11 pulei a cerca novamente, desta vez mais confiante. A lanterna e o cano me davam uma sensação de segurança, mesmo que fosse falsa. A porta do porão estava trancada dessa vez, mas consegui arrombá-la com o cano. Quando entrei, o cheiro forte de podridão ainda estava lá. Mas agora eu estava mais preparado. Desci as escadas lentamente, cada passo ecoando na minha cabeça. A lanterna iluminava o caminho, revelando pedaços de carne crua espalhados pelo chão. Era como se alguém tivesse feito um churrasco e esquecido de convidar os humanos. Quando cheguei ao fundo do porão, vi a criatura de novo. Ela estava mais quieta, talvez cansada ou apenas esperando o momento certo para atacar. Mas desta vez, algo parecia diferente. Seus olhos não tinham o mesmo brilho ameaçador e ela parecia assustada. Era como se estivesse sofrendo tanto quanto eu. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, ouvi passos no andar de cima. O vizinho estava de volta. Meu coração disparou. Ele não deveria estar aqui. Subi as escadas correndo, mas ele me pegou no meio do caminho. Eu te avisei para ficar longe, ele gritou com uma mistura de raiva e medo. Tentei explicar, mas ele não quis ouvir. Pegou o pedaço de cano da minha mão e me empurrou para fora do porão. No quintal, ele se acalmou um pouco e começou a falar. Você não entende. Aquela criatura não é humana. Eu a encontrei aqui quando me mudei. Tentei me livrar dela, mas ela sempre volta. Então faço o que posso para mantê-la alimentada e controlada. Se alguém descobrir isso, ninguém vai acreditar. E eu vou ser preso ou coisa pior. Por favor, esqueça o que você viu e nunca mais volte aqui. Voltei para minha casa, confuso e aterrorizado. Os gritos continuaram, mas agora eu sabia que havia algo muito mais sombrio por trás deles. A curiosidade ainda me corroía, mas a prudência me dizia para ficar longe. E assim, minha vida seguiu, com uma pitada de terror e um toque de humor negro para aliviar a tensão. Afinal, se eu não risse de vez em quando, provavelmente enlouqueceria. Depois daquela conversa bizarra com o vizinho, jurei a mim mesmo que ia ficar longe daquela casa e de seus gritos noturnos. Só que, como vocês devem imaginar, prometer é fácil. Cumprir é que são outros 500. Cada vez que os gritos ecoavam pela madrugada, minha curiosidade só aumentava. Era como se uma parte de mim quisesse desesperadamente entender o que estava acontecendo ali. Na semana seguinte, tentei me focar nos estudos e esquecer o que tinha visto, mas era difícil. A cada noite os gritos pareciam mais intensos, quase desesperados. Meu sono foi ficando cada vez mais irregular, e eu parecia um zumbi durante as aulas. Meus amigos notaram minha mudança e começaram a fazer piadas. Márcio, tá parecendo que viu um fantasma. Mal sabiam eles que não estavam tão longe da verdade. Decidi que, se não podia investigar diretamente, pelo menos podia tentar descobrir mais sobre a história daquela casa.
Fui até a biblioteca da cidade e comecei a pesquisar antigos jornais locais. Se tem uma coisa que esses lugares pequenos têm de sobra, são histórias esquisitas. E não demorou muito para eu encontrar algo interessante. Descobri que a casa do vizinho tinha uma longa história de acontecimentos estranhos. Antigos moradores relataram sons misteriosos, aparições e um caso não resolvido de desaparecimento. Tudo isso só aumentou minha curiosidade e, de certo modo, meu medo. Mas, como eu disse, a curiosidade matava o gato. Ou, no meu caso, me mantinha acordado à noite. Uma noite, enquanto eu tentava desesperadamente dormir, os gritos começaram novamente. Dessa vez parecia pior. Algo dentro de mim dizia que eu precisava fazer alguma coisa. Peguei a lanterna e o cano velho, que agora eu carinhosamente chamava de meu exorcista portátil, e fui até a janela do meu quarto. Lá estava a casa do vizinho, sinistra como sempre. Com o coração na boca, decidi que precisava de uma abordagem diferente. Se invadir o porão era uma má ideia, talvez pudesse observar de longe. Subi no telhado da minha casa, tentando encontrar um ângulo de onde pudesse ver melhor. O telhado rangia e eu me sentia como o Batman, mas sem suas bugigangas legais e o treinamento em artes marciais. De lá consegui ver pela pequena janela do porão. A luz estava acesa e, para meu espanto, o vizinho não estava alimentando a criatura com carne crua como da outra vez. Ele estava lá conversando com ela, ou pelo menos tentando. A criatura, agora mais visível, parecia responder de algum modo. Era uma cena tão surreal que eu quase perdi o equilíbrio e caí do telhado. Minha curiosidade me fez descer do telhado e me esgueirar pelo quintal, tentando ouvir o que eles diziam. Me aproximei da janela do porão e o que ouvi me deixou arrepiado. O vizinho estava falando sobre como a criatura tinha sido encontrada ali, mas de uma forma que sugeria que ela não era simplesmente um monstro. Ele mencionava coisas como outra dimensão e experimentos científicos. Aquilo era demais para a minha cabeça. O que significava outra dimensão? E que tipo de experimentos estavam acontecendo ali? Minhas perguntas aumentavam a cada segundo, mas antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, senti uma mão no meu ombro. Virei-me rapidamente, quase batendo com o cano no vizinho que estava bem atrás de mim. "O que você está fazendo aqui de novo?" Ele perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Tentei gaguejar uma resposta, mas ele me cortou. "Você não entende, garoto. Isso não é algo com que você deva se envolver. A última vez que alguém tentou interferir, a coisa ficou feia. Muito feia." Ele me puxou para longe da janela e me empurrou em direção à minha casa. "Vá para casa e esqueça tudo isso. É para o seu próprio bem." Naquela noite, deitado na minha cama, os gritos pareciam ainda mais altos e desesperadores. Eu sabia que tinha que fazer algo, mas o quê? A situação estava saindo do controle, e o medo começava a se misturar com uma determinação estranha. Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Afinal, não era mais apenas curiosidade, era uma questão de sanidade, e quem sabe de sobrevivência. Depois de ser praticamente expulso pelo vizinho e ouvir aqueles avisos assustadores, eu deveria ter aprendido a lição, certo? Errado. Minha curiosidade continuava a me puxar de volta para aquela casa maldita. Cada noite que passava, os gritos ficavam mais insuportáveis, ecoando pela minha mente como um disco arranhado de uma música horripilante. Numa noite particularmente escura e chuvosa, decidi que não podia mais ignorar aquilo. Era como se a própria escuridão estivesse conspirando para me empurrar de volta ao pesadelo. Peguei novamente meu exorcista portátil, o velho cano, e uma lanterna, agora com pilhas novas. Uma decisão bem idiota, considerando o histórico, mas a curiosidade misturada com um pouco de loucura me cegou para o bom senso. A chuva batia forte no telhado enquanto eu descia as escadas da minha casa em direção ao quintal. Cada passo era um desafio com a lama se agarrando em meus sapatos, mas eu estava determinado. Pulei a cerca mais uma vez, com um pouco mais de habilidade dessa vez, e fui em direção ao porão. A porta estava novamente trancada, mas um empurrão forte com o cano a abriu. O cheiro que emanava dali era ainda pior do que eu lembrava. Uma mistura de carne em decomposição e algo metálico, como sangue. Desci as escadas cuidadosamente com a lanterna iluminando o caminho e minha mão firme no cano.
Quando cheguei ao fundo, a cena que se desenrolou diante dos meus olhos era digna de um filme de terror. A criatura estava lá, mas desta vez ela não estava sozinha. Havia outras, todas igualmente deformadas e assustadoras. Elas estavam em um canto, amontoadas, como se estivessem conspirando. E o vizinho estava no meio delas, falando numa língua que eu não conseguia entender. Era como se ele estivesse comunicando com elas, ou talvez comandando-as. Antes que eu pudesse processar a cena, a lanterna falhou por um segundo. No momento em que a luz voltou, a criatura original estava bem na minha frente, seu rosto horrível a apenas alguns centímetros do meu. Eu gritei um som que provavelmente rivalizou com os gritos que eu ouvia toda noite, e tentei recuar, mas escorreguei na lama e caí. O vizinho correu até mim, puxando-me para cima antes que a criatura pudesse me alcançar. Ele me arrastou para fora do porão e trancou a porta atrás de nós. Eu te avisei, garoto. Eu te avisei para ficar longe. Ele estava furioso, mas também havia algo mais em sua voz. Medo. Respirando pesadamente, ele finalmente explicou o que estava acontecendo. Essas criaturas não são deste mundo. Eu as encontrei quando comprei esta casa. Elas são de outra dimensão, e eu as mantive aqui para evitar que causassem mais caos. Elas se alimentam de medo e dor, e os gritos são o resultado do que elas fazem quando estão irritadas. Eu estava em choque, nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo tudo se encaixava. Mas por que você não pede ajuda? Chama a polícia, os militares, sei lá. Eu perguntei, minha voz tremendo. Ele riu, mas não era um riso feliz. E você acha que alguém vai acreditar em mim? Ou pior, que eles não tentariam fazer experimentos com essas criaturas, causando mais destruição? Eu faço o que posso para manter a situação sob controle, e agora você sabe demais. Ele me empurrou em direção ao portão da minha casa. Volte para sua vida, garoto. Esqueça tudo isso. E nunca mais, volte aqui. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de desespero e determinação. Voltei para minha casa molhado até os ossos e tremendo de medo. Os gritos ainda ecoavam na minha cabeça, mas agora eu sabia o que estava por trás deles. O medo e a dor alimentavam aquelas criaturas, e eu era apenas um observador involuntário de um pesadelo que não podia ser desfeito. Desde então fiz o meu melhor para seguir o conselho do vizinho. Os gritos continuaram, mas agora eu sabia que era melhor não interferir. Viver com esse conhecimento é um tormento, mas é um fardo que prefiro carregar do que enfrentar aquelas criaturas novamente. Afinal, a curiosidade matou o gato, mas neste caso poderia muito bem ter sido pior. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos assustadores, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E deixa aí nos comentários se você já passou por algo sobrenatural. Quem sabe sua história não aparece aqui no canal. Até a próxima, pessoal, e cuidado com o que pode estar escondido no porão do seu vizinho.